Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira, 27 de fevereiro. E hoje temos o prazer de receber um convidado que une a precisão da medicina com o desafio da gestão pública. Ele é catanduvense, nosso conterrâneo e médico. E o trabalho dele vai muito além de cuidar de pessoas. Ele cuida de uma cidade inteira. Estou falando do prefeito de Urupês, Dr. Robertinho Cassiari. Ele que está em seu primeiro mandato e já no primeiro ano de gestão, em 2025, colocou a cidade em um patamar de dar inveja a muitas metrópoles. Urupês hoje é destaque estadual e nacional, com uma saúde básica avaliada com nota 9,9 pelo Previne Brasil, sendo a segunda melhor do estado de São Paulo e a sexta melhor de todo o país. E as conquistas não param por aí. Urupês saiu na frente e se tornou a primeira cidade do estado a oferecer o medicamento Mounjaro pelo SUS para combater a obesidade. Para falar sobre esses números impressionantes, a gente conversa agora com o Dr. Robertinho Cassiari. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso jornal pela primeira vez, né? Boa noite, Natália. Primeira vez, é um prazer, uma honra estar aqui. Podemos conversar de diversos assuntos, é uma alegria imensa para falar da nossa cidade de Urupês, de outros assuntos, sempre à disposição. E fazer também uma prestação de 2025, né? Um balanço das conquistas, do trabalho, muito trabalho, né? E aí a gente vê que você assumiu a prefeitura o ano passado, o primeiro mandato, é médico, né? Cuida de pessoas e agora a responsabilidade de cuidar de uma cidade inteira e continua, lógico, cuidando das pessoas. Claro, eu digo que ser prefeito, né, é uma complementação da minha atividade como médico, porque no final de tudo, a gente cuida das pessoas, né? As pessoas que vivem no município, que demandam diversas situações de necessidade. Então, nós temos ali uma visão, né, geral do município, não só da saúde, né, também da educação, mas que no fim converge para esse slogan, né? Cuidar, inovar e servir, que é o slogan da nossa gestão, que se iniciou em 2025. Que a gente vê que reflete isso, então, num atendimento mais humanizado para a população. Com certeza. Primeira coisa, Natália, eu atendo todo mundo. O gabinete não tem agenda, porque os problemas precisam vir ao gabinete para a gente saber o que está acontecendo. Desde as situações mais simples, que na nossa visão pode ser simples, mas para quem chega com o problema, geralmente é muito importante. Sim. Desde situações mais complexas, que envolvem tratamentos de alta complexidade, que a gente tem que lutar contra o tempo, a questão também de mobilidade, de infraestrutura, na educação, situações que envolvem também a segurança das famílias. Então, é complexo, mas é prazeroso quando a gente consegue, através de uma boa equipe de gestão que a gente conta, oferecer a solução e nos dedicar, né? Eu sempre falo que o prefeito ele precisa se preocupar com o próximo, gostar de gente. Exatamente. Com isso, tudo vai acontecendo, as soluções elas aparecem, basta ter boa vontade. O recurso financeiro, ele é suficiente para quando se tem uma gestão austera no ponto de vista de economia, respeitando as leis, respeitando as regras e fiscalizando o emprego do dinheiro público, né? Porque não é fácil. Nós temos quase 700 colaboradores e é uma máquina, uma engrenagem que custa muito caro. Sim. Né? Uma folha de pagamento que consome um grande orçamento e a saúde é a prioridade, né? Eu falo que saúde e educação é a base de qualquer sociedade feliz e, logicamente, também a segurança pública. Mas em Urupês a gente identifica grandes avanços, né? Principalmente em pequenos detalhes que nossa vida como médico, trazendo aí a experiência, né, de muitos plantões, de muitas cirurgias, de muitos projetos exitosos pelo SUS, conseguimos reunir tudo isso e agora fazer de forma efetiva, eficiente
para a população, da criança ao idoso. E como você mencionou, o gabinete, portas abertas à população, então a pessoa não precisa agendar para falar com o prefeito. E eu acredito que vai gente até pedir receita lá. Nossa, para consulta e para mostrar exame frequentemente. Mas eu me sinto muito feliz com isso, né? Tem pessoas que acham que eu desperdiço meu tempo, mas não é isso. A vida de médico você nunca vai deixar de lado. Nunca. Eu tenho no gabinete meu esteto, meu aparelhinho de pressão, meus medicamentos ali, né? Então eu tenho dentro de mim essa vontade sempre de servir, de ajudar. Isso me deixa feliz. As pessoas acham que vão me consumir, que vão me esgotar, e não é isso, tá? Eu passo no hospital praticamente todos os dias. Tem um trabalho voluntário lá? Sim, eu tenho. 100% voluntário, né? Opero, atendo e quero continuar assim. Por quê? Eu acho que quando eu decidi ser um homem público, né? Eu, com certeza, me entreguei a um projeto para que as pessoas vejam em mim a esperança de resolver os problemas, né? A segurança de prevenir situações, porque isso é muito importante também. Às vezes os problemas não aparecem de imediato, mas determinadas ações que o prefeito deixa de tomar, ele desdobra por consequências irreparáveis em todos os setores, né? Então, prevaricar jamais. Então, o que eu vejo hoje, Natália, como principal atribuição do gestor público é se colocar no lugar do próximo. Você se colocando e talvez enxergando a sua família, a sua mãe ali no local daquela senhora, sua irmã, sua filha no lugar daquela criança, fica tudo mais fácil, porque as pessoas, na grande maioria, têm uma vida muito sofrida, sabe? Sim. Faltas de oportunidades, muitas vezes são humilhadas por equipamentos públicos, em atendimentos que não são a contento, né? Seja maltratadas por uma recepção, seja uma demora de atendimento, que isso é um desrespeito, seja por falta de um leito digno. Hoje lá a gente coloca todos os pacientes SUS no quarto com ar-condicionado, com frigobar, com TV de LED. Lógico, merecem. E isso para mim é um prazer. Todos com o mesmo respeito. Mesmo. O conveniado, o SUS, né? Temos as cirurgias que têm feito uma diferença na vida dos pacientes lá, já são quase mais de 600 cirurgias executadas, um centro cirúrgico que não funcionava há quase 15 anos, né? 13 anos mais precisamente. Então hoje as crianças nascem europeias através de parto cesariana, temos as cirurgias de otorrino, de vascular, de cirurgia geral, cirurgias dermatológicas extensas, as cirurgias ginecológicas, né? Problemas de bexiga, retirada de útero. Agora estamos iniciando as urológicas, pacientes de próstata que precisam, né? Então, eu penso assim, dá para fazer, precisa coragem, muita coragem. Não é fácil. Precisa do apoio da gestão, minha equipe é muito boa, eu tenho um vice-atuante que cuida muito bem do social, do esporte, do lazer e turismo. Tem um jurídico que tem uma consistência, um preparo, um apoio, né? E até mesmo como um freio muitas vezes, porque poder público é diferente do poder privado. Né? Tem um diretor de educação fabuloso, né? Que veio como concursado, que conhece o dia a dia de uma escola, é um diretor muito comprometido, né? Capacitado. Nós temos uma saúde exemplar, né? Uma diretora, uma coordenadora que estão no dia a dia com esses pacientes, isso faz toda a diferença, né? Sentir o cheiro da necessidade, que nem falava um professor meu antigo da faculdade de medicina, que o médico, para ser médico, ele tem que conhecer o cheiro da enfermaria, né? É aquele cheiro da higienização dos pacientes, da rotina, porque é isso que nos traz a experiência do dia a dia, né? Outra situação, é muito difícil você delegar, estimular equipe que tem a estabilidade pelo concurso. Tenho excelentes colaboradores, porém é muito difícil e diferente do que a iniciativa privada. Sim. Existe a estabilidade, existem os direitos e deveres. Então a gente tem que usar da criatividade
e, lógico, cumprir com as nossas obrigações, porque eu entendo existem os direitos adquiridos, mas, de fato, é uma situação que exige bastante habilidade do gestor público. Todos têm que fazer a sua parte com amor, com carinho, olhar para o próximo, assim como o prefeito olha, né? Sim, nós queremos, e estamos fazendo isso, demonstrar um novo modelo de gestão. É isso que tem feito todos os setores da nossa administração. Os líderes têm um perfil similar, todos têm bom coração, isso para mim é fundamental, Natália. O gestor público, o líder de setor, o diretor, né, o chefe de departamento que não tiver um olhar sensível, nada dá certo. Sim. Porque não adianta nada eu estar no gabinete e lá na ponta a gente ter os pacientes mal atendidos, sim, ou sem os problemas resolvidos. É bem isso. Então nós temos ali um crivo, né, que o paciente, o munícipe, a família tem razão. É a prioridade. Muitas vezes a gente precisa falar não, mas o não, dependendo da forma que você fala, ele não é um não. Ele pode ser ainda não dá certo, isso eu não posso, isso a lei não permite. E dessa maneira a gente vai caminhando com um jeitinho e ouvindo, né? Porque é muito difícil você, como munícipe, não ter uma referência no município, um prefeito às vezes que não tem a abertura que o munícipe deseja. Então eu participo de tudo, né? Participo das feiras, participo das festas, da corrida, fui até correr. Presente. Participo de diversas atividades do social, do esporte, também da saúde. Então é isso, é dessa maneira que a gente governa. Bom, a gente também não pode deixar de mencionar aqui que Ouro-Pês está na pauta nacional, né? Conhecida aí porque é o primeiro município do estado de São Paulo a oferecer o Monjaro de tirzepatida no SUS, realmente para as pessoas que necessitam, que estão sobrepeso e que estão também em situação de vulnerabilidade social. Sim. Então toda a imprensa local, regional, nacional está mostrando, teve uma série de entrevistas sobre isso, né? Parabéns. Natália, eu agradeço. Na verdade, nós estamos oferecendo à população aquilo que ela merece. Nós temos no coração que a população de baixa renda, a mais vulnerável, né, precisa de ajuda, precisa de apoio e nós, como prefeito, desenhamos, construímos através de muito estudo, critérios técnicos e troca de ideias, né, porque isso é um projeto inovador de fato. Então, no dia 13 de fevereiro, nós publicamos uma lei, foi um decreto que regulamenta os pacientes que poderão ser incluídos no projeto de combate à obesidade, porque a tirzepatida é mais uma ferramenta para que a gente possa oferecer condições do paciente perder peso e também a faixa etária e classe de pacientes que não se incluem nesse protocolo. Então nós começamos há alguns dias a avaliação dos pacientes que estavam na fila de bariátrica. Já começou? Já começamos. Fizemos uma estratificação, então a endocrinologista avaliou os pacientes e com isso a gente pôde, foram 42 de início que estavam na fila, iniciar o tratamento multidisciplinar. Educador físico, nutricionista, endócrino, psicólogo e assistente social. Então, todos esses profissionais estão envolvidos no tratamento e no controle tanto de frequência quanto de resultados. Depois disso, nós incluímos os pacientes que tiveram falhas terapêuticas com o nutricionista, com a nossa nutricionista. Aqueles que já tentaram, que não conseguiram, que têm dificuldade de mobilidade, aqueles que não conseguem emagrecer de forma alguma. Hoje, a gente já passa por um outro patamar, que é a divulgação para que os pacientes com IMC acima de 40, né, e não importa a idade, aqueles de 40 anos com IMC de 35 a 40, com um fator de risco, já tem
a opção de se inscrever no protocolo. E o paciente de 30 a 35, com 2 fatores de risco, né, com 2 comorbidades, nós também estamos inserindo na avaliação para início. Isso vai trazer para nós, Natália, uma economia, tá? Eu não tenho dúvida que a obesidade, ela onera muito o cofre público municipal, estadual e federal. Com cirurgias bariátricas e vários outros tratamentos. Medicamento para hipertensão, a diabetes descontrolada, Sim. As consequências da diabetes, que seria insuficiência renal, o infarto, né, problemas cardíacos, Sim. problemas daquelas feridas crônicas, diversos problemas também de pele, de fundo de olho, que é a retina. Então são situações que nós imaginamos que se houver uma prevenção, né, porque hoje nós temos mais de 65% da população do Brasil acima do peso. Sim. Mais de 30% já são considerados obesos. Quer dizer, né, é obesidade infantil em curvas de ascensão, hoje passa de 15%. Isso é preocupante, porque nós temos que enxergar as consequências, né, a médio e longo prazo e o custo que esse paciente pode trazer. Hoje talvez ele não tenha assim um impacto financeiro tão alto, mas um dia ele vai infartar e ele vai ficar na UTI. Um dia ele vai precisar às vezes de uma máquina de diálise. Outro dia ele vai perder uma visão. E o que ele deixa de contribuir em relação ao trabalho é uma situação incapacitante. Sim. Então nós estamos convictos, né? Isso eu tenho convicção dentro da nossa experiência como gestor e médico, que a tirzepatida é um divisor de águas para a saúde pública mundial. E que bom, começou aqui então Começou em Ouro com a Preso. nossa vizinha Ouro Preso. Ó, falando em saúde, né, ele como médico tem um olhar então mais específico ali na saúde, é preferência, né, e a gente vê que nesse um ano de gestão, muita coisa aconteceu, muitas conquistas, inclusive o Ouro Preso atingiu a nota 9.9, sendo a 2ª melhor do estado e a 6ª melhor do Brasil em atenção primária. Sim. Isso no seu primeiro ano de mandato, né? Como médico, o que aconteceu ali para chegar a quase 100% de eficiência? O índice Previne Brasil ele é muito fidedigno, né? Porque ele mensura inúmeros indicadores. Preventivos, cobertura vacinal, acompanhamento da gestante, índice de mortalidade materno-infantil, entre outros, né? Controle pressórico. Nós tivemos um cuidado, Natália, de inicialmente informatizar nosso sistema, né? Por exemplo, exames de Papa Nicolau, que é um dos critérios para a gente ser bem avaliados. Eu gostaria de ter na tela, falei para a minha equipe, os índices, né, de adesão, porque a gente sabe que dependendo da faixa etária a gente precisa incluir a mulher para fazer o exame periódico anualmente. Então, nós instalamos um software, um programa, que fazia monitoramento em tempo real, né, das pacientes que precisariam estar, né, das que fizeram e qual o índice que a gente deveria atingir. Isso demonstrado em tela pública para os nossos líderes das unidades de saúde. Então nós temos a cobertura 100%, isso é um avanço, uma cobertura de saúde da família 100% do município, e com isso usamos da tecnologia para monitoramento. Foi o primeiro passo. E com isso a gente conseguiu entender a realidade e percebemos que precisaríamos trabalhar. E eu apresentei... E atrás daquelas pessoas que não estavam fazendo exame. Tanto na questão vacinal, tanto do Papa Nicolau, também tem a questão das mamografias. E com isso, nós pudemos, até com uma forma de incentivo, porque o programa ele fica vermelho, depois amarelo, depois azul, em níveis ótimos. E estimular, reunir a equipe e traçarmos metas, né? Conseguimos atingir. No IGM SUS Paulista a gente também é nota máxima, que tem os seus incentivos financeiros, e a gente conseguiu, né, através de uma lei municipal, promover incentivos financeiros para as equipes. Olha! Na verdade, esses incentivos ele vêm do Ministério da Saúde, mas geralmente os municípios não repassam para as equipes, né? Muitos nem ficam sabendo. Nem ficam sabendo, que é o agente comunitário,
a enfermeira, o técnico, até o médico, o vacinador. Então nós construímos esse modelo, né, de meritocracia. Sim. E repassamos essa complementação salarial que foi bem interessante. Tá? É muito difícil a gente ver isso em uma prefeitura. Não, é muito difícil. Então nós conseguimos implementar algumas situações, né, estratégicas de políticas públicas que nos consagraram com bons índices e vamos continuar, né, investindo em treinamento, isso é fundamental. E para isso eu lanço mão de grandes parcerias, né? ETEC, nós agora temos 4 cursos, historicamente, né? 4 cursos, parcerias com o governo do estado, e é gratuito. E técnico de enfermagem, Elias Nechar deixou de ter o curso e instalou na nossa cidade. Isso é um avanço, gratuito. Desenvolvimento de sistemas, para quem, principalmente a população jovem, adora tecnologia. Técnico em agronegócio, que no nosso município é muito forte, é a produção de limão, temos 2 cooperativas, é a segunda maior produtora do Brasil. E o técnico em administração. Então nós estamos já com todos esses cursos em andamentos. Eu inaugurei um centro especializado de ensino europeu, o CEL, obra nossa, e que a gente está aglutinando todos os cursos de formação, com 2 novidades, olha só. E isso tudo em um ano. Tudo em um ano. Agora nós estamos com a parceria do Senac, eu já assinei o convênio, nós vamos oferecer inúmeros cursos profissionalizantes de treinamento e de capacitação. Diversos tipos de treinamento. Um exemplo, para a dona de casa que quer aprender a fazer um salgado, um bombom, nós vamos ter o curso. Para aquela jovem que quer se dedicar na maquiagem, extensão de cílios, nós vamos ter. Para aquele que quer fazer um ovo de Páscoa e ganhar um dinheirinho na Páscoa, vamos ter o curso de panetone, o curso de massagem, curso voltado para a saúde, cuidadores de idoso, cuidador de criança, boas práticas de manipulação de medicamento para nossas técnicas e enfermeiras. São inúmeras situações, logística, almoxerifado, recepcionista, telefonista, treinar a população e capacitar para que tenham, né, condições de se permanecer nos postos de trabalho, de até empreender. Eu gosto muito disso. Cursos de empreendedorismo, educação financeira. Nós queremos fazer com que o Urupês tenha uma vida própria, e já tem. Nós temos 5 agências bancárias, tínhamos 6, o Bradesco fechou recentemente, mas 5 agências bancárias. E o Urupês, para quem não sabe, ali o têxtil, né, o setor têxtil é muito forte. Sim, capital do jeans. São 1.000 peças, 1 milhão de peças mês produzidas. São muitas indústrias ali. Gera quase 5.000 empregos diretos e indiretos. Fábricas de jeans que confeccionam, muitas de marcas próprias. Então é uma cadeia, né? E para isso, olha só que legal, quando nós assumimos, nós tínhamos uma queixa que os empresários eram desunidos. Então, na campanha eu já disse, olha, vocês precisam se organizar em cooperativa, vocês precisam ter uma associação, o cooperativismo é a solução. Para fazer boas compras, para vocês trocarem ideias, para a gente nos organizar para eventos, e para que vocês também tragam as demandas de maneira organizada para o poder público, para o prefeito. Então eles conseguiram, historicamente, constituir a associação, e hoje nós temos como parceria a formação de mão de obra para eles, exclusivas, vocacionadas. Porque eles falavam assim, doutor, eu chego, dou uma oportunidade para o funcionário. Ele aprende ou não aprende. Quando ele aprende, eu fico muito contente, eu consigo absorver. Mas metade não consegue desenvolver e eu preciso fazer rescisão. E eu não consigo ficar, né, pagando isso. Então, como é que vocês... Eu falei, não, eu tenho a solução. Nós vamos montar um centro de treinamento de corte e costura, eu vou colocar os professores e vocês, né, entrem no nosso centro e escolham, né, façam os testes. Quem tiver habilidade, vocês chamam para contratar. Então, e já existe. E já existe desde o início do ano passado. Vários já foram contratados, né? E também nós temos lá um ateliê de noivas, de vestidos, que faz, a Patrícia Roque, uma grande amiga, que faz vestido até para outros países. Olha e ela só. veio conversar, olha, eu preciso de gente que faça
zíper invertida. Eu nunca imaginei que existisse isso. Falei, não, peraí, você tem alguém que... Não, eu tenho uma professora. Então contratamos, fizemos ali a aquisição de retalhos, ela também teve ali o cuidado e saiu ali com 5, 6 pessoas logo empregadas para reforçar a equipe, porque ela precisava ampliar e não tinha mão de obra. Quer dizer, é aquela questão de ouvir a população e saber, né, as demandas, o que a cidade precisa. É basicamente isso que você fez. Sim. Bem no início. E assim, Natália, você precisa se entusiasmar por realizar. Quem não tem entusiasmo não consegue colocar energia naquilo. Eu tenho um grande prazer em participar de acontecimentos, de promover, né, mudanças positivas, bons projetos. Tanto é que, quando eu assumi, tudo que era bom, nós mantivemos e implementamos melhorias. Não tive nenhuma, né, atitude brusca de descontinuismo, né? Fizemos uma política de transição muito elevada, né, sem de maneira nenhuma prejudicar o bom andamento da cidade, e fizemos uma transição de maneira que depois implementamos assim que assumimos, de maneira que ninguém tivesse prejuízos, né? Os projetos que aconteciam continuaram, implementamos outros, modernizamos, né? Por exemplo, cheguei lá no primeiro dia, tinha um tanto assim de cheque para eu assinar. Eu não assino cheque faz muito tempo, Natália. Eu não sei mais como é que nem faz o preenchimento. Hoje é Pix, né? Sim. Geralmente TED, tem vários tipos de formas de pagamento. O Pix principalmente. Então eu chamei a nossa tesouraria, a contabilidade, falei, olha, vocês vão me desculpar, eu não tenho nada contra quem faz o cheque, enfim. Mas eu preciso abolir o papel aqui na prefeitura. Tanto de empenhos, modernizar, né? Tanto de processos licitatórios. Eu preciso colocar a minha forma de trabalhar, mesmo porque senão eu vou ficar aqui preso assinando cheque. Assinar cheque. E que não vai mudar em coisa nenhuma, porque como que você vai controlar, né, centenas de cheques? Né? Chega um momento que você fala, me dá logo que eu assino, porque é impossível, você se esgota. Então foi feito um trabalho, né, de transição. Colaboradores que não tinham contas bancárias, a gente fez um auxílio, né, montei um setor ali para justamente acolhê-los, principalmente a população mais idosa, né, os colaboradores mais idosos, e todos abriram conta. Hoje nós temos banco digital, contas que não exigem nem investimento financeiro, nem tem mensalidade. Então hoje todo mundo recebe no Pix, eu tenho um compromisso com os colaboradores e nós estamos mantendo. Eu sempre pago antes do dia 1º, então dia 30 ou 31 o dinheiro está na conta. Olha. O 13º a gente sempre paga junho, metade, depois antes do dia 10, em torno do dia 10 de dezembro eu já pago outra metade. Quer dizer, nós temos uma grande preocupação em oferecer ao funcionalismo aquela segurança que ele precisa para fazer os seus compromissos financeiros. Bom, e uma das suas conquistas também na área da saúde foi o centro cirúrgico do hospital, Sim. que estava desativado há uns 12 anos e agora então tem cirurgias em Urupês. Antes o pessoal vinha para Catanduva. Exatamente. Ainda cirurgias de urgência, de grandes portes, são feitas em hospital de grande porte, né? Hospitais terciários que têm UTI. Porém, nós conseguimos resolver grande parte dos problemas, né? Cirurgias de varizes, as cirurgias gerais, que hérnia, vesícula, né? Por vídeo, inclusive, doenças oroficiais, né? Fissuras, hemorroidas, as cirurgias ginecológicas. A gente tem feito tudo lá e com muito sucesso, muita qualidade. Agora nós iniciamos, para você ter uma ideia, além das especialidades médicas, atendimento odontológico no centro cirúrgico para as crianças que precisam da sedação. Na grande maioria, são as crianças com espectro autista, né, ou alguma outra síndrome, atipia neurodivergência, que não tem entendimento e nem a colaboração de fazer um atendimento ambulatorial. Então isso para nós é um avanço, a gente adquiriu um carrinho de anestesia, né, do início, agora adquirimos um carrinho também para odontologia e também outros procedimentos. Muito bom.
Endoscopia e colonoscopia, a gente faz toda semana, né? Equipe fantástica. Fizemos inúmeros diagnósticos, Natália, de cânceres de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, que pôde ser tratado com sucesso curativo, né? Inicialmente. E se esse paciente não tivesse essa chance, ele com certeza, quando descoberto, já estaria obstruindo o intestino ou espalhado por outros órgãos, que dificulta muito o sucesso do tratamento. Bom, e antes de tudo isso, antes de você ser prefeito, você era médico lá. Sim, meu primeiro emprego, 2009, aí foi se criando um laço, né, afetivo com a população, e com certeza isso me trouxe o compromisso, né? Quando eu enxerguei que, nossa, olha, eu soube que o pessoal da terceira idade adorava, né? Sim, até hoje. Atencioso com o pessoal. Muito. Né? Eu gosto muito de atender as pessoas, principalmente pessoas em vulnerabilidade, lógico, todas, mas essas pessoas merecem uma atenção especial, um olho no olho, um abraço, um carinho, porque geralmente, Natália, esses pacientes, no momento da consulta ou do acolhimento como médico, eles têm aquilo como talvez um dos principais acontecimentos da vida, sim, sabe? É algo tão importante. Eu já vi tanto paciente chorar, muitos chegam tremendo para conversar. No gabinete é assim, eu falo, fica tranquila, calma, porque a gente está aqui como irmãos, um para ajudar o outro. Eu estou prefeito, não sou prefeito, né? Isso é muito... Para mim tem muito significado. Aquele pessoal que tem o medo, né? O síndrome do jaleco branco. Chega muito lá, então... Eu sou uma, tá? Além disso, tem a síndrome do jaleco branco que até sobe a pressão. Mas isso, a gente tem uma habilidade de saber conduzir o momento ali para que as pessoas e os pacientes tenham a tranquilidade de se abrir, de a gente poder ter uma boa conversa. E faz toda a diferença. Toda. E assim, os pacientes viram amigos. Então, tenho meu WhatsApp, a cidade toda, estou nos grupos, eu interajo, não fujo dos compromissos, né? Quando a gente precisa resolver um problema do município, que são inúmeros, né? E nós temos problemas que precisam de ruas que precisam de recap, problemas que nós resolvemos talvez 100%, mas tinha muito problema de falta d'água. Eu atuei em todos os postos, baixei bomba, fiz perfilagem. Pacientes, munícipes, muitas vezes de fim de semana não tinha água, porque no nosso governo acabou isso. Fizemos um trabalho ostensivo, porque eu não podia conceber que uma família trabalhasse a semana toda e chegasse o fim de semana e não conseguia lavar roupa, sim, não conseguia lavar casa. E eu ouvia isso na campanha, porque eu fiz uma campanha de rua, eu queria escutar mesmo, batia pau. Então era um compromisso, nós rapidamente, em poucos meses, a gente resolveu. Mas temos problemas crônicos de endividamento, precatórios, Natália. Hoje nós estamos com 44 milhões inscritos, né? 95% desse débito é com ações trabalhistas, que não tenho participação disso, mas o ano passado já paguei 8 milhões. Quer dizer, dinheiro limpo, sim, que poderia ser aplicado em grandes projetos, que a gente tem que pagar conforme a justiça determina. O que eu fiz para coibir isso? Nós precisamos entender também o porquê. Muitas questões de dupla função, horas, né, não remuneradas, horas extras que foram questionadas. Então, nós digitalizamos os pontos, agora facialmente a gente consegue controlar melhor. Nas audiências trabalhistas a gente tem, né, um assessor de perícia sempre, né, um técnico ali que confronta. Temos um setor só de contencioso trabalhista, com um advogado específico para as causas trabalhistas. Temos a medicina do trabalho, né, o técnico em segurança do trabalho atuando, né, fazendo entregas de EPIs, cobrando, mas é bem difícil a gente, né, controlar tudo isso. E a justiça, ela de fato tem algumas situações que, na verdade, a corda, né, estoura sempre para o lado que mais pode. Então a prefeitura teve inúmeras condenações, porque às vezes o magistrado acha que tem a condição ali de
de favorecer, porque numa sentença que o município tem condição de pagar. E, na verdade, o município está lutando a duras penas, né? E a gente tem essa preocupação de como isso pode se desdobrar. Por isso que a PEC 66 ela veio para dar um fôlego ao município, né? Foi aprovado, hoje a gente tem esse benefício. Dependendo do grau de endividamento, nós temos um percentual do orçamento geral que a gente pode aplicar para pagamento. Então foi se estendendo, né, diluiu um pouco esse pagamento, mas os juros estão aí, enfim. É preocupante a situação dos municípios em geral, viu, Natália? Com certeza. Vamos falar também de educação? Vamos, adoro. Você falou também um pouquinho dos cursos técnicos que tem lá. Rede municipal, como que está o ensino hoje? Como que tem sido... como que as crianças estão saindo na sala de aula, né? Quais são as melhorias, merenda? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Vamos falar da educação infantil, da pré-escola, né, das creches. Hoje nós temos 100% de cobertura, né, não falta vaga. A partir dos 6 meses, o bebê já é acolhido pela nossa equipe, que faz um trabalho excepcional, né? Nós temos uma merenda hoje digno de aplausos. Ontem mesmo nós tínhamos peixe assado. Olha só, saudável. Saudável. Né? Eu reformulei os horários de alimentação de toda a rede municipal, porque a merenda era servida 9h15, 9h30. Eu falei, não. Aí a criança não quer. Nós temos que nos assemelhar aos horários do cotidiano. Então nós passamos para as 11 horas, né? Isso foi um avanço, tá, Natália? Então o almoço é às 11, nós temos 5 refeições diárias. Temos agora mais 4 salas do ensino integral. Nós somos responsáveis pela pré-escola, pelo ensino infantil, né? E pelo Fundamental 1 e Fundamental 2. O ensino médio é atribuição do Estado, porém a gente faz um suporte tanto de merenda quanto de transporte, enfim, dá todo o apoio, né? Mas vamos falar das creches. As creches melhoraram muito. Aquisições de brinquedos que faltavam, né? Era uma reivindicação. Hoje nós vamos ter, historicamente, o material didático que não existia, nós licitamos. Uniforme nós entregamos no prazo, kit escolar no primeiro dia de aula, né? Nós temos hoje um programa de manutenção dos ar-condicionados, não falta sala, né, com manutenção, porque é uma dificuldade, gente. Não dá para a gente aceitar que a criança fique suando no calor e nada aconteça. Então a gente tem uma equipe muito atenta. Foi investido muito para colocar em dia, mas hoje a gente tem tudo controlado. Nós temos ampliações nas 2 creches, né, obras que foram feitas, inclusive agora nós estamos com outra edificação para acolher de fato as crianças. Temos um programa muito, né, linkado, junto à Promotoria Pública e à Justiça de Ouro Preto, em relação à violência, né, atentado contra essas crianças. Já fizemos diagnóstico, então isso é um diferencial, porque temos a psicóloga, treinamento com as professoras contínuo, com as diretoras, inclusive também de primeiros socorros. Nós temos feito um trabalho muito relevante em relação aos animais peçonhentos. Eu quero que as crianças identifiquem o que é um escorpião, o que é uma cobra, o que é um animal que pode trazer dano à saúde e até à vida. Então, a nossa equipe de edemia faz aquelas aulas bem interativas, leva o escorpião vivo para elas verem, né, em recipientes. Também fizemos um trabalho muito interessante em relação ao combate à dengue, participando dessas crianças disso, com aulas práticas, né, também as teorias, para que a gente forme de fato o cidadão, né? Não queremos apenas um aluno que não esteja preparado para a vida. E no ensino fundamental 1, nós temos alguns projetos, já implementamos alguns, mas que eu quero citar porque é do coração. Nós estamos hoje com inúmeras salas de reforço escolar. Isso é uma vitória, porque existem os pacientes que ficam para trás, que têm um déficit intelectual, às vezes, ali, que a gente precisa dar um apoio. Nós temos monitoras de salas para as crianças com espectro autista, aqueles com dificuldade de higienização. Hoje nós estamos passando de 50 monitores, quer dizer, é um avanço, e agora vou contratar mais 20, pelo menos. Nós temos
uma linkagem do sistema de ensino com a saúde. Isso nunca aconteceu. Isso eu falo com orgulho porque é muito importante que nosso centro de reabilitação, que nós temos, eu vou contar já já, tenha o contato com o sistema de ensino, tá? E também os pediatras, o hospital. Existe uma rede também agasalhada pelo Conselho Tutelar que nós estamos tudo em condições sinérgicas para acolher e para oferecer para a criança aquilo que tem de melhor. Nós substituímos o material escolar. Hoje, toda a rede de ensino ela usa o material do Estado, porque era uma grande dificuldade que o aluno saía do Fundamental 2, quando ingressava no primeiro ano do médio, era uma ruptura, né? Ele não conseguia acompanhar muitas vezes e tinha um retardo ali, até, né, inclusive de aprendizagem no sentido de continuismo. Então nós tivemos essa decisão assertiva que trouxe e vai trazer um benefício, porque o material do Estado é fabuloso, né? É um material moderno, interativo, tecnológico, e a gente busca sempre o melhor. Hoje nós temos a condição de oferecer um apoio, né, junto à Secretaria de Esporte. Nós oferecemos o material esportivo, nós buscamos talentos, né, que com certeza tem muitos ali, e a gente monitora esses alunos que têm destaque, né, tanto nas práticas esportivas, tanto nas Olimpíadas de matemática, de português, os estudos de cursos preparatórios. A gente tem feito o possível que também a equipe docente tenha contato, né, com as atualizações para que a gente possa sempre estar levando o que tem de melhor. Eu diria que Ouro Preto vive um momento espetacular na educação, tanto é que no índice VAR nós conseguimos o destaque estadual. Na região foi a cidade que mais recebeu por aluno por aluno, né? Isso é per capita, superando inúmeras cidades. Nós ficamos entre as 5 que mais receberam, e os municípios de 100 mil habitantes às vezes recebeu bem menos que a gente. Quer dizer que a gente tem feito um trabalho e é êxito e mérito de toda a nossa equipe, mas do nosso diretor também, das diretoras, dos nossos professores, dos alunos que fazem um bom trabalho. É um trabalho em conjunto, né? Sim, sem dúvida. Você mencionou então esse centro de reabilitação infantil, que é voltado então a crianças com alguma dificuldade motora, é isso? Não, também pode ter a consequência motora. É reabilitação que a gente eu diria que seria em todos os aspectos, né? Autistas, psicológico, cognitivo, na questão da fala, né, com o nosso fono, terapeuta ocupacional, neuropediatra. É um centro de acolhimento, né, às crianças com necessidades, as crianças especiais neurodivergentes. Hoje nós temos são 147 crianças laudadas, né, que a gente faz o acompanhamento. Fornecemos até o canabidiol, isso administrativamente, isso é histórico, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, acreditamos muito. Temos um acesso, né, muito de tempo de espera hoje muito próximo. Os pacientes, no máximo 1, 2, 3 meses, no máximo, já estão em terapias com a equipe multidisciplinar, fisioterapeuta infantil, fono, TO, o psicólogo infantil, a neuropediatra. E tudo isso, Natália, todas essas estratégias, justamente para estimular essas crianças, né, tanto na convivência social, tanto no desenvolvimento cognitivo, na performance pedagógica, né, no aprendizado como um todo, porque nós não temos muito tempo. Eu vejo aí inúmeras cidades tentando achar soluções, mas cada ano é muito importante para uma criança que passa de 3 para 4 anos, de 4 para 5. A intensidade hoje e a rapidez, né, exige atitude do poder público. Eu entendo que nós não tínhamos esse preparo,
Aliás, o Estado, o país Sim. não tem esse preparo para absorver tantas crianças neurodivergentes, mas nós, com boa vontade e com muito afinco, determinação, nós estamos nos preparando. Ao passo que nós estamos agora com um projeto, isso é pioneiro, de salas de aulas para ensino especial. Isso será anexo, na verdade, dentro do complexo, principalmente do ensino fundamental 1, né, que é Maria da Glória, nós temos quase 700 alunos, nós teremos as salas de aulas ali, que será uma nova obra, é um terreno novo, mas que o acesso de entrada será a entrada principal da escola. E ali eles vão ter um setor, porque eu não acredito, Natália, que a inclusão ela seja mais importante, tá, do que a atenção pedagógica. Eu vou te demonstrar que o aluno, ele com déficit intelectual, numa sala de pacientes típicos, ele não vai conseguir, muitas vezes, com a intensidade, com a forma pedagógica ali apresentada, acompanhar, e muitos deles saem e passam de ano sem conseguir ter uma escrita cursiva, fazer contas básicas. Então, qual que é a nossa ideia, tá? Não é excluir esses alunos, de maneira nenhuma. Eles vão ter ambientação no intervalo, eles vão frequentar as salas, mas eles terão um apoio mais intenso com profissionais dedicados, com sala sensorial, com parque sensorial, com terapeuta ocupacional, com professor, com pós-graduação e experiência no ensino especial, para que a gente possa suprir essa deficiência. Sim. Então não adianta a gente... Existem inúmeras interpretações. Vamos deixar o aluno com monitor junto do ambiente escolar. Mas tá, qual a atenção e qual nível de aprendizado, quanto que esse aluno está aprendendo e de fato se desenvolvendo? Então nós vamos ter ali uma forma dinâmica de poder, dentro das salas de ensino especializado, fazer um trabalho mais intenso e assertivo perante a necessidade de cada aluno. Isso é importante, isso também é inovador. Muito inovador. Serão 4 salas. Nós entendemos que nós devemos estar preparados pelo menos 200 alunos, 100 por período, porque está a galope, né? As prevalências e os laudos. E falando em laudo, vamos lá. Nós temos aí um problema muito sério em relação à ressonância pediátrica. Como que você faz uma ressonância num paciente com um transtorno do espectro autista? Como que ele vai ficar ali quietinho no tubo, fechado? Então nós precisamos de sedação, de uma estrutura. E nós não temos essa disponibilidade. Eu tive que me reinventar e compramos esse serviço de um hospital especializado em Rio Preto, hospital de base, para que a gente possa resolver e dar solução a isso, né? Então o sistema ele não se preparou para as demandas que vêm acontecendo, né? Seja em inúmeras situações, a colonoscopia, o teste ergométrico, que eu também estou comprando serviço, né, de uma clínica especializada em Rio Preto, e a gente não tem visto o mesmo dinamismo frente à necessidade, que muitas vezes é a questão financeira, né? É a questão de adaptação física, é a questão de mão de obra especializada, é a questão do investimento mesmo no equipamento adequado, que não é barato. Mas eu, prefeito, não consigo ficar, Natália, olhando para o problema, sabendo da minha responsabilidade, principalmente como médico, e não tomar decisão. Então a gente investe e busco ajuda com os deputados, busco ajuda com o governo do estado, busco ajuda no governo federal, converso com todas as esferas para que a gente possa oferecer ao município aquilo que é necessário. Bom, já que você falou aí dessa ajuda que vem, para quem não sabe, ó, ele é o queridinho do Tarcísio, né, do nosso governador. Como que tem sido aí essa relação com o governador? Como que ele tem ajudado o município com investimentos? O governador Tarcísio é um ser humano excepcional. Ele tem um coração, né, que eu já pude participar de momentos e que a gente
identifica a vibração, a emoção em determinadas conquistas, em determinadas abordagens, em inaugurações, que geralmente algumas homenagens são feitas, ou pacientes em condições difíceis se aproximam, né? Até com os animais ele tem uma sensibilidade muito grande. Eu acredito muito na boa intenção, né? Um homem extremamente capaz, preparado, né? E ele tem um diferencial. O Tarcísio ele consegue reconhecer, né, e dar mecanismos para que bons gestores, né, consigam grandes resultados e ajuda. Né? A meritocracia. Então vamos lá. Tabela SUS paulista. É brilhante. O doutor Eleusis, como secretário de Estado, mudou a saúde, né, do nosso estado, com certeza. Né? Foi exemplo até para outros estados. Quanto mais você produzir, mais você recebe. Você tem um teto, você produz, depois você tem a readequação. Porque assim, o que aconteceu? Né? Tabela SUS, 1988, aquela festa, né? Vamos agora, o INPS passa a ser o Sistema Único de Saúde, a população tem direito à saúde gratuita, e agora, como que nós vamos fazer para oferecer assistência? Foi tabelado os procedimentos, consulta, exames, cirurgias, mas esqueceram, Natália, de atualizar tudo isso frente a índices de inflação. Sim, o repasse era muito pequeno. A tabela em si, uma consulta R$10. Como que você consegue trabalhar? Não foi atualizado. Como que eu vou contratar um médico especialista e falar que ele vai receber R$10 por uma consulta e ainda emitir uma nota fiscal e pagar o tributo? Então, a tabela SUS paulista veio para incrementar, através de estudos, né, tabelas que teve um critério para ser publicada, e para que as santas casas e hospitais de pequeno porte não encerrassem as atividades. Porque chegou um momento que quanto mais produzisse, quanto mais fizesse, mais prejuízo tomava. Né? Uma cirurgia era a reclamação da maioria dos hospitais. Da maioria, né? dos hospitais. Então, eu tenho que tirar o chapéu para o Tarcísio, para o Eleusis, para os deputados que apoiam esses projetos, que são muitos, grandes amigos, Danilo Campetti, fazendo um trabalho lindo ali de proteção mesmo, de bons projetos. Eu tenho que tirar o chapéu porque o vice-governador também, Felício, que, nossa, fez um trabalho lindo na Cracolândia. Quem diria que a Cracolândia ia se desfazer, né, Natália? E hoje é uma realidade, é um sonho. Nenhum gestor conseguiu encarar aquilo. Eu já passei na Cracolândia, tipo 6h30 da tarde, parecia aquelas boates de antigamente, da fumacinha, mas era de fumaça de crack. Sim, muito pior. Né? 3.000 pessoas aglomeradas consumindo drogas e de maneira patológica, sem controle sobre si, né? Um autoextermínio, um suicídio indireto, coisa que Quer dizer, o Tarcísio foi corajoso mesmo. Muito, em várias pautas, né? Mas a saúde me fascina porque ele teve uma atitude no início do governo que me mostrou a que ele veio, sabe? Foi quando ele instituiu os prazos para que os pacientes oncológicos sejam tratados. Hoje, em 30 dias, a Rede Hebe e outras redes que funcionam muito bem acolhem o paciente e precisam dar seguimento. Ele passou por um problema similar, né? Ele teve um problema de neoplasia, passou por tratamento e ele entendeu, né, que ele deveria agir, teve coragem para isso. Porque não é concebível o paciente com diagnóstico de câncer esperar 4, 5, 6, 7 meses para uma cirurgia ou para o início da quimioterapia. Imagine para ele, para a família, isso é angustiante. A pessoa assistir a morte chegar e o sistema não agir, para quem pagou imposto a vida toda, né? E pela estrutura do Estado, pela estrutura do município, pela estrutura do país, o que se gasta na máquina pública, isso é irrelevante, né, Natália? Nós estamos falando de vidas. Então, o Tarcísio tem a minha admiração, o Felício, o vice-governador, porque o secretário Eleusis, porque são homens de bem, né? Homens de bom coração, homens de boa vontade, extremamente comprometidos com a seriedade, com o bom emprego do dinheiro público, desprendidos de egos pessoais, todos bem-sucedidos, e que está agora, né,
colhendo frutos de bons dividendos, de tudo que plantou, mas eu tenho certeza que eles enxergam a política como eu, que é uma ferramenta para ajudar as pessoas, para promover mudanças. O dia que eu não puder mais contribuir, eu com certeza vou apoiar e vou fazer um sucessor, né, que faça melhor, ou que continue um trabalho. A gente tem essa visão, né, de estar prefeito, não sou prefeito, não sou dono da cidade, enfim, é muito bom. Bom, para quem não sabe, acredito que todo mundo sabe, mas que você é nascido e criado em Catanduva, né, tem família aqui, tem amigos aqui, tá sempre em Catanduva também. Sim, Catanduva é uma cidade maravilhosa, minha família toda vive aqui, meus pais, temos o trabalho social que, na verdade, é um estímulo, né, para a gente sempre estar fazendo como minha mãe e meu pai fizeram. Isso faz parte também da minha formação como pessoa, formação moral, espiritual. Então a base é Catanduva de fato, da onde eu nasci, onde eu nasci, onde estudei, onde eu tenho grande carinho, grande apreço. Então torço para que tudo dê certo aqui, né, Natália? Amanhã mesmo eu estarei na inauguração da ampliação do Padre Albino. Isso é um avanço, o Padre Albino deve estar muito feliz, né? Acredito que foi um investimento de mais de 120 milhões, os pacientes vão poder ser atendidos com mais carinho e dignidade, né? Uma passarela na Rua 13, quem imaginava que isso ia acontecer, né, Natália? Então a gente tem muito orgulho da nossa cidade, né? História aqui, e com certeza eu torço muito para que tudo dê certo nesse município. Como que foi para o pai e para a mãe quando você falou, ó, sou médico, mas agora eu quero não apenas cuidar de pessoas, mas hoje eu quero cuidar da cidade de Ouro Preso? Meu pai fala que eu sempre tive um viés político, né? Meu avô foi vereador aqui, em vários mandatos, presidente da Câmara, meu pai também foi vice-prefeito, sempre esteve ligado a bons projetos para o município. E eu fui acolhido lá em Europeias, eu acho que até foi bom para a gente iniciar um trabalho de amadurecimento. Hoje a gente tem uma experiência na administração pública, a gente entende que a cidade ela precisa de um prefeito multifunções, né? Mas principalmente de bom coração, e isso faz com que a gente ganhe experiência de vida, ganhe experiência como profissional também, e também traga boas notícias, como tudo isso está acontecendo, né? Inicialmente nós tivemos o projeto dos drones com pulverização em calhas de difícil acesso, com larvicida, tivemos destaque nacional, né, Jornal Nacional, enfim, inúmeras mídias. Tivemos outros projetos exitosos, como Centro de Formação de Mão de Obra, agora a Tirzepatida, destaque nacional, inúmeras emissoras. Eu busco isso mais assim, para cativar. A divulgação ela é importante para que contagie outros prefeitos, né? Eu penso que se eu puder ser exemplo, para mim já basta. É isso que a gente busca também, além do trabalho efetivo. Bom, você é novo, não chegou nos 40 ainda? Não, fiz 40 esse ano. Fez 40. Esse ano que passou, no final do ano. É um rosto novo na política também. Opa. Tá no primeiro mandato, né? Qual que é o sonho assim que você tem, que você fala, eu ainda quero conquistar tal coisa? Porque você conseguiu indicadores políticos importantes que muitos que estão na política há bastante tempo não conquistaram. Natália, confesso que o meu grande sonho é continuar servindo. É muito difícil a gente planejar algo na política, né? Porque, de fato, é muito dinâmico. Nós temos muitos desafios ainda num sistema político que depende de muitas conjunturas, né? E eu pretendo estar colaborando com a sociedade, num ímpeto de servir, de ajudar, né? Aquele que me busca, aquele que se aproxima. Eu tenho um grande prazer de ser prefeito de Ouro-Preso, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, mas é gigante em intensidade, porque eu me dedico muito. E se no futuro
Deus nos preparar e preparar um caminho para que a gente possa contribuir de forma mais ampliada, eu, na medida que, né, conversar comigo, com a minha consciência principalmente, bem sintonizado com bons pensamentos, com causas nobres, nós vamos ter a condição de avaliar e de tomar uma decisão que possa ser de mais abrangência para outras pessoas. Mas o meu compromisso é com o ser humano, não importa, né? Eu tenho fascinação por cuidar de pessoas e, para mim, a cidade ela é importante, o Estado é importante, o Brasil é importante. A gente pode cuidar através também de exemplos na rede social, através da interação nas redes de comunicação, enfim, são várias maneiras, através das minhas mãos operando. Então, o meu compromisso é sempre estar servindo, é assim que eu sou feliz. E Deus vai guiando, né? Vai guiando e tudo vai o caminho. acontecendo. Eu não sou obcecado por poder, por status, não tenho nenhum tipo de vaidade. Eu quero contribuir. Enquanto eu me sentir útil, isso é notório porque eu tenho um crivo muito, assim, eu digo que eu sou a maior oposição do meu governo, né? Porque eu ando na cidade, eu escuto as pessoas, eu analiso de maneira ampliada as políticas públicas e eu me cobro, né? Enquanto eu entender que a minha atuação ainda é importante, eu com certeza estarei pronto para os desafios. Bom, para finalizar, deixa uma mensagem para o pessoal de Urupês, de Catanduva, né, todo mundo que está te assistindo neste momento. Olha, primeiro dizer que eu sou uma pessoa realizada. Hoje a vida pública me trouxe a oportunidade de servir ainda mais. Antes como médico apenas, né, atendendo, operando, atendendo as grandes emergências, atendendo no SAMU. Agora eu faço tudo isso graças a Deus, né? Continuo exercendo a minha medicina, mas também cuidando do futuro, né? Cuidando das crianças, que eu tenho verdadeira adoração, eu tenho fascínio por elas. E eu peço que o munícipe, ele tenha sempre um olhar, né, para a nossa gestão, eu falo aqui da nossa querida Urupês, um olhar fraterno e respeitoso e que ore muito por nós. Por quê? Nós temos hoje um grande problema, né, isso é nacionalmente, de que às vezes o homem público é visto como alguém que busca benefício próprio ou de fato se beneficiar de situações e com dinheiro público se beneficiar. Eu tenho a convicção perante a minha consciência, eu até perante a Deus, perante a minha família, perante minhas filhas, de que a vida pública para mim é uma somatória, né, de forças de diversas pessoas, de uma equipe maravilhosa, né, que eu tenho, e também com a ajuda da população para que a gente possa promover o bem, né? Vocês, munícipes, né, cidadãos que trabalham, todos podem contribuir para um bom andamento da cidade, fazendo a sua parte, né, trazendo sugestões, fazendo com que nós tenhamos uma cidade mais justa, uma cidade mais amorosa, uma cidade que um vizinho respeite o outro, que o condutor do veículo respeite o pedestre, que as crianças sejam amadas e respeitadas, que os idosos sejam respeitados. E não tem nada mais importante do que nós nos doarmos por uma causa e por alguém. A felicidade verdadeira é aquela que a gente sente no próximo, não é aquela que a gente sente em nós. Porque a felicidade, né, que a gente tem por um momento, ela é passageira. Mas aquela felicidade que a gente consegue proporcionar, em várias situações, tá, Natália? Felicidade você pode promover com uma palavra, com um abraço, com atendimento, com uma demanda resolvida, ou com uma sensibilidade e falar, eu sei quem pode te ajudar, tem muito disso, aquelas pessoas que vêm intermediar um problema dentro do gabinete. Isso é o que vale na vida. Então, se eu puder trazer um recado do meu coração, se dediquem para o próximo, façam cada dia mais pelas pessoas, façam
né, da sua vida um instrumento de servir, tanto no trabalho de benemerência, quanto na sua religião, né, não importa qual, porque a verdadeira felicidade é aquilo que nós podemos oferecer. E como Jesus dizia, né, fora da caridade não há salvação. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso resume tudo. É isso mesmo. Bom, agradeço, né, sua presença aqui no jornal, esse bate-papo, esse balanço desse primeiro ano de mandato, é uma prestação de contas também para a população, e hoje a gente ficou sabendo um pouco mais de tudo que aconteceu em Ouro-Preso e que vem acontecendo, né, tantas conquistas aí. Então, muito obrigada, e as portas aqui do jornal estão sempre abertas para você, prefeito. Obrigado, Natália, um abraço a todos que nos acompanham, que nos acompanharam, e desejo que todos sejam felizes, que tenham as suas famílias abençoadas e que a saúde e a paz possa reinar no lar de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Uma ótima noite. Uma ótima noite.